aqui nesse local muito aprazível, aqui às margens do Rio São Francisco, em Juazeiro, na Bahia, dia 2 de setembro do ano de 2017. É um dia marcante, um dia especial, Marcos Gabriel, para todos nós e de modo especial para você. Com certeza. E para Jesus Cristo. E para Jesus Cristo também. Alegria no céu, né? Amém. Muito grande. Então, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas da sua experiência, da sua vivência, e você responderia da maneira mais tranquila possível. Marcos Gabriel, meu querido irmão, como foi o seu primeiro encontro com Cristo? O meu primeiro encontro com Cristo, na verdade, eu acho que não foi eu que encontrei, foi ele que me encontrou, né? Porque a primeira vez eu me sentia tão só, eu sendo um pecador, né? Não me sentia completo, me sentia a falta de alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Então, depois que eu cresci, que eu já fui da igreja, né? Eu não sabia quando eu era criança, eu descobri através da minha família que a gente já foi cristão. Então eu comecei a buscar esse Jesus Cristo que eles falavam, que eu não conhecia, né? E até então, quando eu comecei a buscá-lo através da Bíblia, não primeiramente através da Bíblia, mas eu fui até uma organização, né? Para pedir orientação. Então lá eu comecei a receber a ajuda da Bíblia e para hoje eu estou aqui. Acho que o encontro meu com ele foi ele que me encontrou, na verdade, né? Porque ele me fez o convite e resta eu aceitar esse convite. Quando Cristo lhe encontrou, o que foi que lhe aproximou de Cristo, fez com que você andasse mais com Ele? O que me fez mais andar com ele, na verdade, eu acho que foi o poder dele que a gente sente na nossa vida, né? A diferença que a gente vê que é quando a gente tem Jesus e quando não tem Jesus. A gente percebe essa diferença e o nosso caráter é mudado, a gente age diferente, a gente vê as pessoas com outro olhar, né? E entende que realmente as coisas não são como todos dizem e que Jesus Cristo ele deixou uma coisa que a gente tem que fazer e que a gente sabe que esse é o correto, que a gente estuda, né? Quem busca. Então, isso é o que mais tem me feito andar com ele, é porque eu sei que isso que ele ordenou é o certo e não é o que as outras pessoas falam. Amém. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você tem algum personagem que lhe chama mais a atenção, evidentemente, além de Cristo, né? Algum seguidor, né, de Cristo, ou do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento. Existe isso e existindo, por que você é atraído mais ou tem uma alegria maior em conhecer mais este personagem, se existir? No caso, eu me maravilho com todos eles, né? Porque cada um foi usado por Deus para nos mostrar e nos dar um exemplo. Então, eu não tenho assim Um personagem específico. Específico. O específico mesmo é Jesus, né? Mas os outros também têm os seus exemplos que foram usados por eles. E eles também nos dão um exemplo, né, de que como a gente deve agir para agradar a Deus e não aos homens, né? Então, os meus personagens são todos os da Bíblia, porque cada um deles estão lá no lugar para nos dar o exemplo também, assim como Jesus deu o maior exemplo, né, aqui na Terra. Quando você descobriu nas Escrituras Sagradas e também nos escritos da irmã Ellen White que Deus é um e não três, como o sistema religioso, de modo geral, ensina, como você se sentiu com este impacto da informação de que Deus é um? Tanto na Bíblia, como até nos livros da irmã White. Com certeza. Esse fato é muito importante a gente até perguntar, né, e para mim responder, porque ele é uma coisa que, na primeira vez que eu percebi através da Escritura Sagrada. Eu estava fazendo um ano bíblico no momento quando eu estava na igreja adventista. Eu estava lá, achava que eu estava fazendo a coisa certa, né? Por um lado, né? Mas na verdade eu descobri que as coisas não eram como eles estavam dizendo e que não era aquilo que realmente Jesus Cristo tinha ensinado, né? Deus único e verdadeiro. Não era o que eles estavam adorando, sim
3 pessoas. Então eu fiquei um pouco confuso no começo, mas depois eu estudando os livros dela também, pegando algumas informações, ou até mesmo inesperadas, apareciam e eu via e eu olhava, comparava com a Bíblia e via que isso ali não estava como ordenado, né? Então foi através da Bíblia também que eu descobri muito e hoje ainda descubro que Deus é um e não 3. E que o Espírito Santo, né, como eles dizem, essa terceira pessoa não é uma pessoa, e sim um espírito. Porque como Jesus disse, né, um espírito não pode ter carne e osso. É algo que vem de Deus, É algo né? que vem de Deus. Virtude, glória, majestade, né? É como a presença de Deus entre nós, né? Como que algo assim, né? Intangível. Quando você aceitou a verdade de que Deus é um, como também creram Abraão, Isaac, Jacó, Esther, Ruth, né, Davi, os profetas e o próprio Jesus Cristo, crê que Deus é um só, né? O Deus verdadeiro é um e é Deus dele também, conforme está em João 17,3, também está em Apocalipse, capítulo 3, verso 12, e em muitas outras passagens. Como foi que você, após crer nessa verdade solidamente estabelecida na palavra, e você aceitou, como que os seus antigos irmãos começaram a ver você? Na primeira vez eu me senti muito triste, né? Porque a relação que eu tinha com eles antes era normal. E a partir de que eles descobriram, eles ficaram tristes, disseram que eu estava sendo enganado, sendo que eles não têm provas, né? Eles não buscam essa prova na Bíblia. Apenas falam, né? Caso eles buscassem, eles iriam descobrir também, né? Exatamente. Então alguns ficaram, como assim eu posso dizer, diferenciados, né? Alguns outros ficaram igual, mas depois já voltaram, porque o que importa eu acho que é a amizade também, né? Em relação a isso. A amizade que a gente tem como ser humano, como irmãos na fé. Então alguns se assustaram, outros não aceitaram, né? Mas o que eu posso fazer, né? Então, amá-los, amá-los, orar por eles. Orar por eles, a única coisa que eu posso fazer é isso. Ajudá-los. E que eles possam um dia conhecer também essa verdade, né? Exatamente. Deus seja louvado, irmão. Amém. Irmão Marcos, o Catecismo Católico, inclusive ele está disponível na web para quem desejar, no seu parágrafo 1271, 1271, ele fala sobre o vínculo sacramental da unidade dos cristãos e estabelece ali que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que nós não vemos na Bíblia, salvo em Mateus 28:19, que é um verso que, por várias fontes, ele foi adulterado, né? Ele não é como está ali hoje na maioria das Bíblias. E no final, ele fala, o Catecismo Católico, nesse parágrafo 1271, ele diz que aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles são cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos do Senhor. O Papa também tem feito essas proclamações ao mundo todo, que o que une o catolicismo é um vínculo, né? É o batismo. Ou seja, todos nós que fomos batizados da forma como o catolicismo estabeleceu, como o Concílio de Nicéia, né, estabeleceu, então nós somos irmãos. Então, como você vê este fato, né, que está no catecismo, você crê então que é importante unir-se a Cristo em nome dele, como ele mandou aos discípulos, e os discípulos assim fizeram, conforme está em todos os registros dos batismos que foram feitos pela igreja primitiva, né, de Cristo? Você acha que isso é importante ou é uma coisa de só menos importância? Bom, se unir a Cristo através do nome dele é uma coisa muito importante, né? Como a gente vê na Bíblia que através do nome de Cristo obras são feitas, milagres são realizados e
o perdão dos pecados também, né, que é o principal, o maior milagre. Então, através do nome de Cristo, sim, acontece essa mudança e é muito importante, né, para todos nós. Agora, em questão desse outro nome que foi introduzido, não tem nenhuma ligação bíblica e não tem nenhum fundamento bíblico também, né? Até porque Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo Santo não é também nome. não é nome. Com certeza. Então, é um batismo espúrio, né? Ele não é verdadeiro e ele fere, então, a essência cristã. Bíblica também. A última pergunta, Marcos, é a seguinte. A gente vive nos dias que antecedem a breve volta de Jesus. Que planos você tem para o futuro na perspectiva da breve volta de Cristo? Quais são os seus planos? Os meus planos para a volta de Jesus Cristo. Os meus planos são ajudar o meu próximo a se preparar também, Amém. não só a mim, né? Amém. Mas também que eu possa ajudar o meu próximo a se preparar também para receber. Amém. E também o que eu quero na volta de Jesus Cristo contemplar é a esperança de que o fim vai acabar, aquelas coisas que hoje nos afetam não vai haver, né? Então, e também a presença de Deus que vai estar em cada um de nós, Amém. né? O Espírito Santo vai estar em nós Amém. e a certeza de que nunca mais a gente vai chorar, não vai mais ficar triste por coisas que nos afetam tão forte, né, nesse mundo. Então, o afeto entre os irmãos também, né? Exatamente. Aqueles que a gente quer, aqueles que a gente não sabe, mas o futuro a Deus pertence, né? Ele está a todas as coisas. Então, que Ele possa fazer a sua obra em mim e que eu possa me entregar a Ele. Eu quero que Ele me use, para que Ele possa fazer o que Ele quer em mim. Deus seja louvado. Amém. Engrandecido o seu nome. Amém. Que as bênçãos de Deus e do seu Filho Jesus Cristo estejam no irmão, pela habitação do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Alegria. Amém.